Sabe o que é difícil hoje? Se estabilizar. É isso mesmo, se estabilizar, né? Sair da mordomia do pai e da mãe, né? Mas se estabilizar não é fácil, né? É difícil. E a estabilidade começa com a tua casa, né? A tua própria casa, né? E nem todo mundo tem a capacidade, né? De ter a sua estabilidade, né? Eu sei que é difícil você estar pegando aula, né? De um professor de faculdade, de universidade, é chato pra caramba, né? Geralmente as pessoas crescem, depois que cresce, já cresci, já sei de tudo e não preciso da aula do professor de faculdade, de universidade, né? Bom, gente, é difícil ser um aluno, né? Mas, vamos lá, né? Pô, é difícil demais você se estabilizar. Pô, você trabalha pra caramba, né? Rala sua camisa, né? E aí você vai lá, começa a construir uma casa. Estabilidade, eu estou falando de estabilidade. Começa a construir sua casa. Só que, porém, a partir do momento que você começa a construir sua casa, você até consegue construir a casa, mas fica com medo de morar dentro de casa. Por quê? Porque, nossa, gente, é uma luta você morar dentro de uma propriedade sua só, né? Tipo, você trabalha, começa a comprar material de construção, começa a fazer tua casa, mas é difícil tu morar dentro da tua casa só, né? Aquela rotina sem o pai, sem a mãe, né? Se tu for homem com tua mulher, se tu for mulher com teu marido, e lá dentro das tuas propriedades, café da manhã, almoço, janta e vivendo dentro das tuas propriedades, né? Nem todo mundo tem coragem, né? Nem todo mundo é forte o suficiente para construir e morar só nas suas próprias propriedades. Parece mentira, mas é verdade. É interessante, né? A partir do momento que a pessoa começa a construir, né, sua própria casa, ela vai morar dentro da sua casa. A partir desse momento é que ela começa a lutar, começa a ser guerreira, começa a ser forte, né? E aí ela tem que continuar, né? Ela não pode desistir, né? Até porque ela lutou pra caramba para construir aquele pequeno imóvel, né? Para ela ter aquelas pequenas propriedades para ela viver lá dentro, né? E uma casa, ela, para ela poder ser casa, ela tem que ter uma responsabilidade, né? Ela tem que ter um homem forte, uma mulher forte, né? Porque, pô, ela precisa estar funcionando, né? Tem água, tem luz, tem limpeza de terreno, tem a limpeza da própria casa, ela não pode faltar um café da manhã, um almoço, uma janta, etc, né? E a partir daí é que você mostra que está preparado para ter digamos, um pequeno negócio, né? Uma pequena empresa, digamos, uma loja de roupa, né? Porque você pega R$ 10.000, você monta uma loja de roupa, mas você tem que ter paciência, né? R$ 5.000 de roupa masculina, R$ 5.000 de roupa feminina. Só que você não vai vender, tipo, vapt-vupt, né? Vai demorar um pouquinho. Se você for uma pessoa, digamos que não tem paciência, você quebra seu negócio, né? Pô, investe R$ 10.000 de roupa. Se você é uma pessoa que não tem paciência, investe R$ 10.000 de roupa, R$ 5.000 de roupa masculina, R$ 5.000 de roupa feminina, mas você não tem paciência para vender, porque você não consegue vender VaptVupt. Né? O negócio, você investe 10 mil, você coloca ali na garagem, aquelas roupas, a exposição, e coloca lá o nome da loja, né? Loja roupas masculinas e femininas, né?
a moda de 2030, digamos. Só que aí você vai ter um tempo, né? Para você conseguir ali vender suas roupas, né? Então, tipo, você tem que ser forte, você tem que ser paciente, né? Para tu poder ter tua própria estabilidade, né? Tu tem que ser guerreiro, tu tem que saber lutar de verdade, né? É interessante. É chata a aula, né? Nem todo mundo quer aula de faculdade, de universidade, né? Porque já cresceram, mas a verdade é, nem todo mundo consegue ser forte, consegue ser paciente, consegue ter a sua própria propriedade, né? Tem gente que acha que, pô, tô trabalhando, vou construir. Mano, aí você constrói. Mas você constrói uma coisa que você não dá conta. Você trabalha pra caramba, você rala pra caramba e você vai construir uma casa que você não dá conta, que você não está preparada para morar nela, que você não está preparada para colocar ela para funcionar, né? Dá para entender, né? Porque, pô, casa parada é casa abandonada, né? Não existe casa parada. Casa parada para mim é casa abandonada. Entra aquele contexto também, gente, pô, mano, para você pai, para você mãe que tem seus filhos, geralmente quando o pai e a mãe têm seus filhos, o homem, né, ele tem que aprender as coisas de livre e espontânea vontade, claro, mas ele pode aprender ser um pescador, um agricultor, um policial, um professor, né, um médico e etc, né, trabalhar na construção civil. E uma mulher, para você que é pai de mulher, a opção melhor é o quê? A mulher aprender, né? Ser dona de casa, café, almoço, janta, lavar, passar, cuidar das coisas dela primeiro de tudo e do namoradinho, né? Marido, pai dos filhos. É interessante, né? Quando eu vejo um pai e uma mãe, digamos, tipo, querendo proibir tua filha, ou perdão, querendo proibir os filhos de ter uma estabilidade, eu fico indignado, né? Porque é difícil ter estabilidade, nem todo mundo está preparado para ter estabilidade, nem todo mundo é forte o suficiente para ter estabilidade. Porém, quando eu vejo o pai e a mãe, né, proibindo o filho, o homem, de ter namorada, né, o cara já tem mais de 30 anos, né, já é praticamente homem, né, só que o pai e a mãe tá lá. Como se o cara fosse um virgem, né? Bom, obrigar o rapaz com mais de 18 anos de idade, obrigar ele a ser policial, professor, médico e etc., eu acho uma injustiça. Mas se o rapaz escolheu ser policial, médico, professor, de livre e espontânea vontade, né? Não custa nada o pai e a mãe ficar a favor, né? Tipo, para melhorar a situação, né? Se o rapaz escolheu ser um profissional, né? Vai ter uma responsabilidade, vai ser um homem, vai ser um guerreiro e etc, né? Porém, tem pai que fica lá, o rapazão com 30 anos de idade, e o pai supinando o rapaz de aprender, se profissionalizar, ser forte, ser guerreiro, né? Enfim, acontece. Eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de situação. Nossa, gente, igualmente a mulher. A gente não obriga uma mulher a ser dona de casa. Depois dos 18 anos de idade, a mulher completa a maioridade, com responsabilidade, claro, e a gente não vai obrigar ela a ser dona de casa, né? Mas se ela escolheu se profissionalizar para o mercado de trabalho, digamos, professora, médica, policial e etc., que tem inúmeras profissões, não custa nada o pai e a mãe ser do time a favor, né? Mas tem pai e mãe que é do time contra. A menina não pode arrumar um namorado, a menina não pode namorar, a menina não pode aprender a fazer um café, um almoço, uma janta, ela não pode aprender a ser dona de casa, né?
Ela com 30 anos de idade sendo tratada como uma mulher virgem. Tipo, e nem é o pai e a mãe protegendo. Já é uma falta de respeito, né? Não respeitar os filhos, né? Porque, pô, quando a mulher aprende cedo, né? É bacana, ela aprende ser dona de casa com a mãe, ela aprende fazer tudo com a mãe e ela está preparada para ser uma mulher forte, preparada para ela ter uma estabilidade, está preparada para ela conseguir ter uma estabilidade, né? A casa própria, cuidar da própria casa, futuramente ter um pequeno negócio de, digamos, lanchonete, vendas de roupas e etc, né? Porque ela foi preparada cedo. Mas tem pai e tem mãe que infelizmente está lá, né? Os filhos com mais de 30 anos de idade, o pai e a mãe querendo que eles continuem solteiros, sem aprender nada, né? E se não tiver um preparo, não estão preparados, digamos, para ter uma estabilidade, né? Como eu falei anteriormente, casa construída, mas casa sem morador dentro é uma casa abandonada, né? Pode ser a casa mais luxuosa do mundo. Você faz a casa mais luxuosa do mundo. Mas se não tem um morador dentro da casa mais luxuosa do mundo, ela é uma casa abandonada, ela é um patrimônio abandonado, né? Então, tipo, toda casa, ela precisa de morador, para ela poder funcionar, para ela poder ser casa, né? É difícil ser aluno, é difícil pegar aula de professores, né? Principalmente quando se trata da vida real, né? Principalmente quando o assunto é da vida real, né? Mas são os hábitos de muitos brasileiros, né? Tem brasileiros que têm hábitos de proibir seus filhos de aprender coisas boas, coisas que não vão prejudicar eles nunca, né? Quando o brasileiro acha que proibindo os filhos de ter a própria estabilidade, de ter o próprio relacionamento, eles vão estar protegendo, pelo contrário, eles vão estar atrapalhando, né? E quando o brasileiro começa a ensinar seus filhos a, não obrigando, né? Mas ensinar seus filhos, apoiar seus filhos em trabalhos, em relacionamentos, eles vão estar preparando homens e mulheres fortes. Fortes o suficiente para serem pai de família, mãe de família, donos de casas com responsabilidade, né? E um Brasil, digamos que mais educado, né?